CEMIG 4, privatização suspensa causa baixa na ação, mas analistas veem potencial de crescimento. Existe uma disparidade de opiniões aqui, pessoal. O XP manda comprar, a Genial manda segurar, porque pode ser que essa suspensão da privatização ela se desdobre num possível processo de federalização. O que está acontecendo com as ações da CEMIG? Eu quero trabalhar com vocês, principalmente com foco nos pilares da tese de investimentos proposta pela XP Investimentos para as ações da CEMIG 4. Vamos tentar entender se isso aqui é factível no médio prazo e se realmente essa questão da federalização já ficou para trás, né? Então, segundo a XP Investimentos, isso não vai para frente. Vamos tentar entender um pouco o cenário político. Eu sei que o que se passa na cabeça de político não dá para a gente saber, não dá para a gente projetar, mas vamos fazer uma análise pé no chão, galera. Quero falar também a respeito dos lucros da Transmissão Paulista, que baita empresa, pessoal. Essa é a empresa que tem que ser o core da sua carteira, né? Uma empresa que consegue reajustar as suas receitas pela inflação, está trabalhando com a alavancagem bem controlada, expandindo a sua margem EBITDA e gerando dividendos crescentes para sua carteira. Por fim, a gente vai olhar para a Gerdau, pessoal, não tem jeito. O aço chinês está prejudicando sim as margens da empresa, isso ficou muito claro no resultado do quarto trimestre, e a Gerdau vai pedir investigações da China por dumping na exportação de aço. Então, o que é esse dumping? Eu quero trazer para vocês aqui exatamente o que ele é e por que ele tem prejudicado tanto o mercado de aço brasileiro. E isso é muito importante para você que investe nessa empresa. Lembrando que nada nesse canal se trata de recomendação de compra ou venda de ativos, a intenção é trazer conteúdo relevante para você realizar sua própria análise, ganhando autonomia no mercado financeiro. Se eu te ajudar, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, se inscrevendo, deixando um comentário e compartilhando esse vídeo em outras plataformas. Pessoal, muita atenção, porque aquela mesma conversa de federalização de alguns meses atrás parece estar vindo à tona novamente. Veja que não houve nenhum tipo de posicionamento por parte do Estado de Minas Gerais, são apenas projeções de alguns analistas da Genial Investimentos. Tudo isso porque na terça-feira o governo de Minas Gerais decidiu suspender as discussões a respeito dos projetos de privatização da CEMIG e também da Copasa. Vejam aqui que para isso foi retirado da CCJ a PEC que elimina a necessidade de plebiscito para a privatização das empresas estatais, né? E a aprovação dessa PEC seria uma forma de viabilizar a privatização dessas empresas. Vejam que a gente está falando apenas de um adiamento da privatização. Entretanto, para os analistas da Genial Investimentos, isso abriria uma lacuna para discussões a respeito da federalização, né, para o andamento desse processo. Então, segundo a Genial, ainda é uma incógnita como se daria o processo de federalização e avaliação para ressarcimento pelo governo federal. Então, essa é a visão dos analistas, né? Porém, a gente tem a XP Investimentos na outra ponta falando que essa possibilidade é extremamente remota. Tanto que nós temos a XP abrindo recomendação de compra para as ações da CEMIG com preço-alvo de R$16, né? Que nos daria hoje um potencial de upside aqui de 36%. Vejam aqui que nos pilares da tese, o primeiro pilar é a questão da federalização, né? O que a XP fala aqui? Ela diz que acredita que essa ideia de estabelecer um acordo de troca da dívida entre o governo federal e o estado de Minas Gerais envolvendo o controle acionário da CEMIG não vai para frente devido à complexidade do negócio e aos conflitos de interesses das partes envolvidas, né? Então, por outro lado, não esperam que qualquer discussão sobre uma potencial privatização ocorra enquanto esse assunto estiver em pauta, né? Então, enquanto estiver falando ali de federalização, o pessoal vai adiar com certeza o processo de privatização. Eu falei no clube de membros que o cenário ideal para a gente é que não privatize agora, né? O governo continue realizando um bom trabalho na empresa, ela vai seguir descontada e pagando bons dividendos. Galera, um ponto importante para vocês entenderem é que o estado de Minas Gerais detém cerca de 17% da participação acionária dentro da CEMIG. Isso nos daria um total de 8 bilhões de reais. Porém, a dívida que o estado de Minas tem com a União é algo na ordem de 158 bilhões de reais. Então, o abatimento da CEMIG não faria uma diferença tão substancial na dívida que fizesse sentido para o estado abrir mão desse ativo, né? E além disso, nós teríamos também o custo político dessa operação, porque quem é de Minas sabe que a CEMIG representa no estado uma espécie de Petrobras da província, né? Então, o governo mineiro ele acabaria sacrificando muita reputação, passando esse ativo para as mãos do governo federal, mesmo que fosse em abatimento à dívida pública. O segundo pilar da tese seria o agressivo programa de investimentos. Vejam vocês que a CEMIG ela pretende, né, substituir toda a extensão de 30 mil quilômetros da rede de distribuição por uma rede trifásica, que é uma rede mais eficiente, tem um custo de manutenção menor e isso vai agregar ainda mais
para um crescimento substancial do EBITDA regulatório, né, nas próximas revisões tarifárias. Por fim, o forte desempenho operacional, né, e um portfólio otimizado. Isso é algo que eu sempre trago nas análises da CEMIG. Né? Quando você olha para a CEMIG hoje, você está olhando para uma empresa que, operacionalmente falando, está muito bem gerida, né? Muita eficiência operacional que acaba se refletindo muito bem aqui, pessoal, nessa margem líquida. Né? Veja como a margem líquida vai se expandindo, isso vai denotando o ganho de eficiência da atual gestão. Atualmente a empresa está sem dívida, né, e com bastante espaço para pagar bons dividendos, né, um dividend yield aqui na casa de 8,4%, sendo que pagou apenas 25% do lucro líquido ajustado, né? Então tem muito dividendo na gaveta da CEMIG ainda. Galera, é claro que não dá para saber o que se passa dentro da cabeça de político, né? Claro que o Zema, ele não quer sacrificar sua reputação, muitas vezes ele já vem falando a público que quer sim negociar apenas a estatal que explora nióbio e tirar a CEMIG do pacote de federalização, né? Então ele quer realmente quitar as dívidas, mas apenas colocando a Codemig dentro desse pacote de negociações. O jornal Estado de Minas traz também uma perspectiva bem semelhante de que Zema vai apoiar o plano B da dívida, mas sem a CEMIG, né? Então Zema vai dar aval à negociação, mas fará uma ressalva. Não aceita entregar a CEMIG para o governo federal para abater seu valor de mercado na dívida mineira. Vejam aqui, pessoal, como eu falei com vocês anteriormente, o valor da dívida é algo na casa de 158 bilhões. Né? E a participação do Estado na CEMIG e na Copasa valeria um pouco mais de 8 bilhões. Né? Mesmo que fosse incluído um prêmio de controle de 100%, estamos falando de apenas 16 bilhões nessas duas, para bater uma dívida de 158 bilhões. Então não faz tanto sentido até quando a gente olha para a matemática. Agora eu peço que você deixe aí no comentário, será que o Zema vai fraquejar ou ele vai bater de frente e segurar a CEMIG dentro do estado de Minas Gerais? Meus amigos, uma das principais provas de que o mercado financeiro é muito irracional é uma empresa entregar um lucro esplêndido como a da Transmissão Paulista no quarto trimestre e entregar uma queda no dia seguinte de 3,7%. Vai entender a cabeça de quem opera mercado. Né? Porém, para o investidor de longo prazo, isso é excelente, né? A empresa crescendo aqui, a receita líquida em 24,5%. Temos aqui um controle muito refinado das despesas e custos. E onde que a gente vê esse controle? Receita cresceu 25% e as despesas cresceram apenas 2,9%. Né? Então, contingenciando gastos, EBITDA crescendo, margem EBITDA se expandindo, lucro líquido foi impactado por um benefício tributário, mas se a gente excluir o não recorrente, teve um crescimento aqui de mais de 80% no lucro líquido, né? O lucro recorrente. Margem líquida de 80% e o ROI dos últimos 12 meses de 25,8%. Pessoal, não tem jeito. A empresa vai seguir investindo. E a longo prazo nós veremos uma tendência crescente na lucratividade da empresa. Lembrando que ela reafirmou o pagamento de 75% do lucro líquido regulatório, então é uma empresa que cresce, investe e ainda paga dividendos. Né? Muito interessante para a carteira de investimentos de longo prazo, principalmente considerando o fato de operar com a margem líquida muito elevada, está com a dívida relativamente controlada, principalmente se comparada à Taesa e à Alupar, né, que são os pares do setor, e ainda negociada com algum desconto frente aos seus múltiplos históricos. Né? Então não dá para falar que ela é uma barganha hoje, já esteve mais descontada, vocês sabem muito bem disso, porém a empresa ainda segue descontada sim. Agora, uma coisa que eu sempre falo para os membros do canal e eu quero repetir para vocês aqui. Se você começou a investir agora, é interessante que você foque no arroz com feijão bem feito. Né? O que é o arroz com feijão, Machado? Bancos, elétricas, saneamento, empresa do setor financeiro. Então a gente tem uma gama de boas empresas, muitas ainda descontadas, e depois você começa a olhar para uma commodity, para uma small cap um pouco mais arriscada. Eu não gosto tanto de construção civil, mas tem gente que gosta. Mas você vai começar a olhar para essas empresas depois que você tiver com a carteira sólida, estruturada, gerando dividendos. Por quê? Porque a commodity é um pouco mais arriscada, nem mesmo o próprio Bassi, ele se arrisca no setor de aço ou de minério de ferro, né? Ele é focado muito mais em setores perenes, então o investidor iniciante, o ideal é que vá por esse caminho porque é um caminho mais seguro. Uma opção muito viável para a carteira de investimentos de longo prazo são as ações da Transmissão Paulista, principalmente porque essa empresa desfruta de algumas vantagens competitivas, né? Primeiramente, o próprio setor de transmissão já é um setor muito defensivo, né? Tem uma previsibilidade maior de receita e as receitas são blindadas contra a inflação, né? Então os contratos de longo prazo são reajustados pela inflação, a empresa consegue, mesmo num cenário de estresse econômico, incorporar a alta da inflação dentro das suas receitas e repassar para você na forma de dividendos, né? Crescimento consistente e rentável, então a Transmissão Paulista ela tem um excelente histórico de longo prazo de geração de valor para o acionista, isso joga muito a favor de uma empresa
principalmente olhando para um portfólio de longo prazo, né, galera? Terceiro ponto, que é um dos principais pontos aqui, é que a empresa tem uma eficiência bem acima da média, né? Então ela consegue entregar os seus projetos com antecipação média de 7 meses e um saving médio de 36% no CAPEX. Ou seja, existe uma economia de custos muito grande aqui, né? E uma entrega antes do previsto permite que ela comece a ter acesso à receita anual permitida também com antecedência. Por fim, a empresa tem um payout sustentável. Isso aqui mostra compromisso em remunerar o seu acionista, né? Ela faz o repasse de 75% do lucro líquido regulatório. Isso é muito bom, principalmente se você é investidor iniciante, porque ver com recorrência os dividendos caindo na sua conta da corretora vai permitir que você se mantenha fiel à estratégia de longo prazo, né? Isso que vai te enriquecer realmente. Agora nós vamos falar dela. A Gerdau pedirá a investigação da China por dumping na exportação de aço, segundo o presidente. Pessoal, não está fácil para o mercado de aço, principalmente aqui para o mercado interno. Vejam vocês que não houve uma queda tão drástica na venda de aço, né? O que houve, na verdade, foi uma queda abrupta no preço médio praticado. A gente consegue perceber isso quando a gente vê uma retração leve no volume de vendas, porém, quando a gente olha para o EBITDA e para a margem EBITDA, a gente vê uma severa retração, né? Principalmente isso fica mais evidente ainda quando a gente olha aqui para a receita líquida, né? Que retraiu 14%. Então, a queda de apenas 3,6% no volume de vendas, mais uma queda de quase 14% na receita líquida, né? Então vejam vocês que não está fácil para o mercado de aço. Mesmo assim, a empresa vem entregando um resultado relativamente resiliente, né? Qual que é a estratégia agora da Gerdau para tentar recuperar o mercado? Primeiramente, está acontecendo um lobby a favor de uma sobretaxa do aço chinês, né? Para melhorar a competitividade das nossas empresas. Como vocês podem ver, via Instituto Aço Brasil, as usinas estão pedindo a elevação da alíquota de importação para 25%. E por quê? Porque aparentemente a China vem realizando dumping para ganhar mercado através da exportação de aço. Galera, e o dumping é quando uma empresa começa a comercializar os seus produtos muito abaixo do custo de produção, né? E por que uma empresa faria isso? Basicamente para eliminar a concorrência e conquistar uma fatia maior do mercado. Então vejam vocês que se a China seguir fazendo isso durante um longo período de tempo, ela começa a estrangular as outras empresas do setor, né? Muitas podem até chegar a quebrar. Não a Gerdau, porque é uma empresa gigantesca, né? Ela tem ali algumas vantagens, porém as empresas de pequeno e médio porte começam a ficar estranguladas, né? Elas não conseguem bater de frente com a concorrência tão desleal, principalmente considerando o fato do governo chinês subsidiar a produção de aço. Então por isso que as empresas estão conseguindo vender o aço delas aqui dentro do nosso mercado abaixo do preço de custo. E é por isso que nós temos esse lucro líquido em queda progressiva ao longo do ano de 2023 e acima de tudo, essa concorrência fica ainda mais evidente olhando para a margem líquida, né, que saiu de 12,7% no primeiro trimestre, alcançando agora o patamar de 5%, como a empresa vem perdendo margem. Já analisei ali, não houve aumento no custo de produção, não houve aumento no CPV, que é o custo do produto vendido. Essa margem está encolhendo justamente devido a uma concorrência desenfreada por parte da China aqui no nosso mercado interno. Porém, a Gerdau vem tomando algumas providências, principalmente devido à prática de dumping por parte da China e, acima de tudo, a possibilidade de elevação da alíquota de importação de aço para 25%. Talvez isso dê muito mais fôlego para a Gerdau a médio e longo prazo. É claro que isso ainda está no campo político, não tem nada definido, mas caso haja de fato aprovação, a gente pode sim ver o resultado da Gerdau tendo melhoras significativas ao longo dos próximos trimestres. Para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Considere assinar esse canal por apenas R$ 2,99 para ter acesso a conteúdo exclusivo, como vídeos exclusivos todos os finais de semana, planilhas de valuation, além de acesso à nossa comunidade do WhatsApp. Vamos fortalecer vocês com bastante informação relevante a respeito do mercado financeiro. Peço que você deixe um comentário, se inscreva e clique no sininho para acompanhar o nosso conteúdo sempre. E até o próximo vídeo.